Hoje vamos recapitular o filme chamado A Justiceira. O filme se inicia em um bairro pacato, onde conhecemos a senhorita Meadows. Ela está voltando para casa como de costume, mas é abordada por um homem que começa a importuná-la. Quando ela pede que a deixe em paz, o homem, sentindo-se rejeitado, a ameaça e ordena que entre em seu carro. Em resposta, Meadows pega uma arma e o mata em legítima defesa. Ela continua caminhando até chegar em casa. Enquanto limpa o sangue do seu vestido, ela conversa com sua mãe pelo telefone. Sua mãe pergunta se ela está se adaptando bem em seu novo lar, pois ela havia se mudado para lá apenas alguns meses atrás. Ela responde que tudo está bem e sua mãe a aconselha a se cuidar, garantindo que sempre estará disponível para o que ela precisar. Na primeira aula como professora de uma turma de pré-escola, uma aluna chamada Heather está muito aborrecida e diz que quer sua antiga professora de volta. Meadows tenta acalmá-la, dizendo que a professora voltará em breve. No entanto, Heather revela que sua avó havia tido a mesma doença e havia falecido pouco tempo depois, o que deixa Meadows surpresa e sem saber como lidar com a situação. Para distrair as crianças e tentar animar a professora, Meadows pede que elas façam cartões para ela. No entanto, quando vai entregar os cartões no hospital, descobre que a professora havia falecido. Certa manhã, enquanto Meadows cuidava do seu jardim, sua vizinha a elogiou pelas belas flores e disse que ela havia feito a melhor escolha em se mudar para esse bairro tão tranquilo. Nesse momento, Meadows se espetou com um espinho e uma lembrança de sua infância veio à sua mente. Mais tarde, enquanto dirigia, ela parou o carro para não atropelar um sapo, o que chamou a atenção de um xerife. Ele a viu como suspeita, mas ao notar sua beleza começou a fazer muitas perguntas, mas no final, decidiu deixá-la ir. No dia seguinte, durante a aula, Meadows tenta explicar às crianças que a professora havia falecido devido ao câncer. No entanto, Heather se irrita ao ouvir a notícia e sai da sala de aula muito brava. Meadows a detém e tenta acalmá-la, explicando que às vezes as pessoas morrem. Depois de terminar a aula, Meadows é surpreendida pelo xerife, que lhe diz que não havia parado de pensar nela, e que foi assim que descobriu onde ela trabalhava. Ela se sente lisonjeada e um pouco desconcertada. O xerife pede para levá-la para dar um passeio e ela aceita. Durante a viagem, Meadows questiona se não é ilegal rastrear pessoas. Ele admite que sim, pede desculpas por isso, mas justifica que não podia se permitir perder contato com ela novamente. Eles param em um campo para descansar e continuam a se conhecer melhor. Conversam sobre seus trabalhos, o gosto do xerife pelo acordeão e os planos de Meadows para melhorar o mundo. Quando eles voltam para a escola, ela agradece ao xerife pelo passeio e, surpreendentemente, ele a beija. Quando Meadows chega em casa, nota que sua vizinha está instalando grades de segurança. Ela pergunta o que está acontecendo e a vizinha explica que, há algumas semanas, centenas de prisioneiros foram libertados perto dali devido à superlotação na prisão. A vizinha aconselha Meadows a tomar mais cuidado, mas Meadows duvida e pensa que a vizinha está exagerando. Certo dia, enquanto Meadows cantava no coro da igreja, o xerife se surpreendeu ao vê-la. Quando se aproximaram para conversar, ele perguntou se ela era religiosa, mas ela respondeu que não, apenas gostava de cantar no coro. Eles passaram a tarde juntos e, durante a conversa, ela perguntou se os criminosos poderiam ser reabilitados. O xerife respondeu que sempre acreditou em dar segundas oportunidades. No entanto, ela não ficou completamente convencida. O xerife, então, confessou que estava muito apaixonado por ela e pediu que não se preocupasse, pois ele a protegeria. No dia seguinte, a professora Meadows leva seus alunos em uma excursão para se despedir de sua antiga professora. Antes de irem embora, Meadows decide comprar cachorro-quente para todos. Ao entrar no restaurante, ela testemunha o que parece ser um assalto. O ladrão aponta uma arma para ela. Após ela dizer que ele é um parasita para a sociedade, Meadows o mata. Em seguida, ela volta para seus alunos e mente sobre o que aconteceu, dizendo que é melhor comprar sorvetes em vez de cachorro-quente. Enquanto caminham em direção ao caminhão de sorvete, uma de suas alunas, Heather, lhe diz que quando crescer quer ser como ela e guardar segredos como ela faz. Isso deixa Meadows chocada, e ela aconselha Heather a não ter segredos e a ser uma pessoa autêntica. Logo depois, um homem com um cachorro olha para ela e para as crianças. Meadows rapidamente vai embora dali com seus alunos.
Dias após o incidente, na delegacia de polícia, um oficial informa ao xerife que eles provavelmente têm o retrato falado do autor dos recentes homicídios. Quando o xerife vê o retrato, fica chocado ao notar a semelhança com Meadows. Naquela tarde, o xerife visita Meadows inesperadamente. Ela o cumprimenta e ele pergunta como ela está se sentindo após o tiroteio no restaurante, pois, segundo o vendedor de sorvetes, seus alunos foram vistos perto do local. Meadows responde que está bem e tenta mudar de assunto, perguntando se há algum ex-presidiário morando perto, pois um homem estranho no bairro a fez se sentir desconfortável. O xerife promete investigar e pede que ela não se preocupe. No dia seguinte, Meadows visita a médica e recebe a notícia emocionante de que está grávida, o que a deixa muito feliz. Mais tarde, ela se reúne com o xerife, que lhe mostra os ex-presidiários do bairro. Quando vê um homem chamado Skylar, Meadows o reconhece. E o xerife lhe informa que ele foi preso por crimes graves contra menores e libertado há alguns meses. Essa revelação deixa Meadows muito angustiada. No entanto, quando ela compartilha a notícia de sua gravidez com o xerife, ele fica surpreso e feliz. Em seguida, ele propõe se casar com ela e, em troca, promete proteger ela e o bebê para sempre. Meadows tem uma conversa com sua mãe e compartilha duas grandes notícias. Ela está grávida e vai se casar. Sua mãe a parabeniza por ter alcançado tudo sozinha, o que faz com que Meadows se lembre de uma memória dolorosa da sua infância. Abalada, ela rapidamente junta suas coisas e vai visitar Skylar. Quando chega, ela lhe diz que precisa conversar com ele. Skylar agradece a visita, pois é novo na região, e Meadows lhe diz que já sabe sobre seu passado problemático e não acredita que ele tenha mudado. Isso deixa Skylar irritado, mas Meadows o adverte. Se ele se aproximar de qualquer um de seus alunos, ela irá atrás dele e o matará. No dia seguinte, enquanto Meadows conversava com seus alunos sobre religião, notou que um deles estava muito afastado. Ela se aproximou e, ao ver um hematoma no rosto do aluno, perguntou se ele estava bem. O aluno respondeu que nada havia acontecido, mas quando Meadows insistiu, ele saiu correndo da sala, dizendo que precisava preparar a igreja ou o padre se aborreceria com ele. Isso deixou Meadows muito preocupada. Depois de terminar a aula, ela decidiu visitar o aluno na igreja, pois ele era coroinha. Lá, ela descobriu que o padre estava se comportando de maneira inapropriada com seu aluno. Meadows ficou extremamente irritada e confrontou o padre, garantindo que ele não se aproximaria mais do aluno e o mata. Ela sai da igreja às pressas, sem notar que Skylar estava do lado de fora, assistindo à cena. Enquanto preparava o quarto do bebê, ela ouviu um barulho e encontrou Heather em sua cama. Meadows perguntou como ela havia entrado, e Heather respondeu que havia entrado pela janela porque tinha um segredo que precisava lhe contar. Meadows pediu que ela o contasse, e Heather confessou que havia visto ela matar o assaltante no restaurante. Meadows se desculpou por Heather ter visto isso, mas Heather pediu que não se preocupasse, pois não diria a ninguém. Além disso, Meadows pediu que Heather nunca tentasse ser como ela. Quando Heather vai embora, Meadows liga para sua mãe e conta o que aconteceu. Sua mãe a tranquiliza, dizendo que tudo vai ficar bem e pede que não se preocupe. No entanto, é revelado que todas as conversas telefônicas que Meadows teve com sua mãe ao longo do filme são apenas imaginação sua. Isso porque, quando era jovem, Meadows testemunhou o assassinato de sua mãe em um tiroteio do lado de fora de uma igreja local, após um casamento de amigo da família. Esse incidente traumático a marcou emocionalmente, fazendo com que ela criasse um mundo de fantasia em que sua mãe ainda estava viva. Nesse mundo, Meadows começou a perseguir e matar criminosos que via como uma ameaça à sociedade. No final, Meadows se despede de sua mãe imaginária, dizendo que a ama e que precisa deixá-la ir, mas que sempre carregará sua memória no coração. Ao mesmo tempo, na delegacia de polícia, um oficial informa ao xerife que encontraram uma ligação entre os homicídios e o assassinato do padre na igreja. Eles descobriram que as balas usadas nos crimes vieram da mesma arma utilizada pela mulher descrita no retrato. Além disso, o oficial lhe mostra uma peça metálica de um sapato de mulher que estava na igreja. O xerife, agora mais convicto de que Meadows é a responsável, decide visitá-la. Durante a conversa, ele tenta fazer com que ela confesse, mas ela se recusa. O xerife então lhe mostra a peça metálica e diz que já sabe tudo e pede que ela pare de cometer os crimes. No entanto, Meadows responde que não pode parar. O xerife a adverte que, se ela não parar, será presa e seu filho ficará sem uma mãe. Além disso, ele lhe oferece uma saída, dizendo que se ela parar, ele poderá esconder tudo. Após isso, Meadows acaba aceitando parar.
Chega o dia do casamento e os convidados começam a chegar. O xerife aguarda ansiosamente. Em casa, Meadows se arruma junto com Heather. Antes de sair, Heather diz que vai buscar uma flor para seu véu. No entanto, quando Meadows percebe que Heather está demorando, sai imediatamente e ouve latidos. Ela corre rapidamente para a casa de Skylar, e ao entrar, vê Heather amarrada. Meadows tenta libertá-la, mas Skylar surge e impede que ela faça isso. Por outro lado, os alunos de Meadows informam ao xerife que ela nunca chega atrasada, o que o deixa preocupado. Ele decide ir atrás dela. Enquanto isso, Skylar comenta que Meadows é muito protetora com seus alunos e nunca permite que ele se aproxime deles. É por isso que agora não os deixará ir até se divertir. Nesse momento, Meadows consegue se libertar e golpeia Skylar, ajudando Heather a escapar. No entanto, Skylar rapidamente a agarra novamente e a submete, afirmando que eles dois são iguais porque ambos gostam de fazer o que fazem. Enquanto isso, o xerife vê Heather correndo da casa de Skylar e gritando por socorro. Meadows tenta pegar sua arma, mas Skylar consegue tirar dela e ameaça matá-la. No entanto, o xerife chega a tempo e mata Skylar. Ao ver a arma de Meadows ainda na mão de Skylar, o xerife nota que agora tem as impressões digitais de Skylar e eles podem culpá-lo pelos assassinatos. Um ano depois, vemos Meadows morando em uma nova casa com sua filha e marido. Meadows diz que precisa sair por um tempo. O xerife a alerta para ter cuidado, e ela tranquilamente responde que sempre toma cuidado. Isso significa que Meadows não abandonou completamente sua identidade de justiceira, e que seu marido, por fim, aceitou essa parte dela. Espero que tenham gostado. Até a próxima!